De protestante a católica, o meu relato de conversão. Oi, eu sou a Monique e eu decidi criar esse canal para compartilhar um pouco dos meus hobbies, dos meus gostos e um pouco dessa jornada de conversão. Então, muito prazer, seja bem-vindo, esse é o primeiro vídeo, então conto para vocês como que foi todo esse processo. Vamos lá, eu sou filha de pastor, minha família inteira é protestante, uma parte protestante da Assembleia, outra parte da Congregação Cristã. E eu cresci neste mundo. Então, desde pequena, eu sempre fui muito inserida nessa fé, tanto da Assembleia quanto da Congregação. Foi meio dividido nesses dois. Porém, eu nunca fui uma pessoa muito igrejada, nunca fui tão próxima assim de Deus. E na minha cabeça eu achava que eu não sentia falta disso. Mas hoje, convertida, eu consigo pensar assim, como que eu consegui viver tanto tempo longe. Mas Deus sabe de tudo e há um tempo determinado para todas as coisas. Então, sempre quando eu conhecia, todos os católicos que eu conhecia eram os famosos católicos de BGE. Então eu nunca conheci um bom católico. Eram basicamente católicos que iam para a igreja quando tinha batismo, casamento ou missa de sétimo dia e não sabiam nada sobre doutrina. Se qualquer protestante falasse para ele, você é um idólatra, você idolatra imagens, ele não sabia nem se defender. E essa era a visão que eu tinha dos católicos. Eram pessoas que não tinham compromisso com Deus, que viviam de farra, que viviam no mundo, que tinham uma vida muito leve, que não tinham que fazer nenhuma renúncia na vida. Essa era a visão que eu tinha pelas vivências mesmo que eu tive durante a vida. Só que tudo mudou quando em 2022 eu terminei um relacionamento e eu tive uma conversa muito séria com Deus, que eu posso trazer em outro vídeo pra vocês. E era sobre uma questão sentimental, uma questão amorosa. E logo depois dessa conversa que eu tive, eu conheci o Vini, e spoiler pra vocês, é o meu marido hoje. E quando eu conheci o Vinícius, assim, a gente teve uma ligação muito instantânea. Desde o primeiro dia que nós conversamos, foi uma coisa, assim, surreal. Nós tínhamos os mesmos gostos, nós éramos muito parecidos quanto aos ideais de vida, nós éramos muito semelhantes quanto às visões que tínhamos de mundo. Mas ele era católico e eu protestante. Essa era a nossa maior diferença. Mas isso nunca foi um problema dentro do nosso relacionamento. Nós sempre nos respeitamos muito. Então tinha dias que eu ia à missa com ele, tinha dias que ele ia ao culto comigo e tudo acontecia na maior harmonia. Nós nunca brigamos, nem por isso, nem por outro motivo. Nós nunca brigamos, graças a Deus. Temos um relacionamento muito tranquilo. E o Vinícius é um católico, né, muito diferente dos outros que eu tinha tido acesso. O Vinícius sabia responder as minhas perguntas. O Vinícius tinha compromisso com a igreja. O Vinícius me explicava as coisas da igreja, do porquê de cada coisa. Porquê que é assim. Não era basicamente, você não pode porque é pecado. Não, olha, você não pode por isso, por isso, por isso. Então, isso gerou em mim uma admiração muito grande por ele. Mas até aí, só isso, tá? Nada além disso. Em 2 meses que nós estávamos juntos, nós decidimos que íamos nos casar. Em 2 meses. Para o nosso vídeo também. E aí, a gente foi organizar tudo, acabou que passou-se 1 ano e nós fomos nos casar e eu sabia da importância que tinha um casamento na igreja pro Vini. Ele já tinha comentado que era um sacramento, que não era basicamente uma união, né? E eu falei pra ele, olha, eu estou disposta a fazer catequese, batismo, o que for preciso para que você tenha esse sacramento. Porque eu entendia a importância que aquilo tinha na vida do Vini. Mas ele não queria que fosse desse jeito. Não queria que eu agisse só porque ele era importante para ele. E aí ele falou, não, tá tudo bem, a gente vai casar só no civil, não tem problema, vamos deixar que Deus vai agir. E casamos no civil, tudo certo, foi lindo, tudo ótimo. E desde que a gente casou, o Vini sempre ia às missas ao domingo. Mas ele nunca me chamava pra ir à missa. Então ele basicamente se trocava, se arrumava e ia pra missa. Se eu quisesse ir com ele, eu tinha que me arrumar enquanto ele tava se arrumando pra ir com ele. E aí um dia, era um domingo qualquer, não era nenhum dia especial, não tava tendo nada de especial na igreja. E eu falei pra ele, hoje eu vou com você, vou pra missa. E fui, me arrumei. Era só um domingo comum, e mais um dia comum, de um mês comum, de nada, gente, nada de anormal tinha acontecido. Quando nós chegamos na missa, estava tudo certo, e tinha alguns momentos da missa que eu confesso que eu não entendia muito o que estava acontecendo e o que o padre estava explicando. A homilia, para mim, era um pouco difícil de eu conseguir entender. Não sei porque eu já vinha de lugares protestantes, então era diferente a palavra, né? Eu tinha um pouco de dificuldade. Mas nesse dia em específico,
Foi como se eu tivesse conseguido entender 100% das palavras que o padre estava dizendo, 100% da explicação dele. E nesse dia eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que eu senti o toque do Espírito Santo. O meu coração, ele parecia que ele ia sair na minha boca. Ele estava batendo tão rápido que eu senti ele bater no meio do peito. E eu lembro da sensação do nó na garganta que me deu, porque a minha maior preocupação naquele momento era: e se o Vinícius me visse chorar e achasse que eu estava me tornando católica ou qualquer coisa assim, e eu decepcionasse essa esperança nele? Então eu engoli aquilo, meu olho super cheio de lágrimas, fiquei piscando assim, sabe, para conseguir esconder. E enfim, a partir dessa missa, tudo mudou. Tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. A minha forma de ver Jesus, a minha forma de encarar as coisas de Deus, a minha forma de querer estar na presença de Deus, tudo mudou completamente depois desse dia. Nós saímos da missa e fomos comer pastel na feira. Eu lembro que o pastel estava até difícil de descer, porque eu estava assim, sabe, muito engasgada com a situação. Realmente foi uma coisa que me mudou, e me mudou instantaneamente. Eu não consigo explicar para vocês o que foi que aconteceu. Eu não consigo colocar em palavras qual foi a sensação que eu tive aquele dia. E aí, com o passar dos dias, veio no meu coração de rezar o terço. E eu lembro de falar comigo mesma assim: meu Deus, eu estou ficando doida. Porque emocionada na missa e rezando o terço, tô pra enlouquecer. Não sabia como que rezava o terço. Entrei no Spotify, coloquei o meu fone e todos os dias eu ia trabalhar ouvindo o terço. Todos os dias eu ia trabalhar ouvindo o terço. Pois bem, chegou um momento que eu já estava tão envolvida com as coisas da igreja, já fazendo as minhas próprias buscas sozinha, e eu falei para Deus: olha, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu não sei quais são os seus planos para minha vida. Mas se os seus planos são que eu seja católica, eu preciso de um sinal do Senhor. Porque o Senhor sabe das coisas que eu terei que abdicar, das razões, das coisas que já estavam pré-definidas dentro da minha cabeça, do preconceito da minha família, do preconceito de amigos. Então eu tinha certeza que se era isso que Deus queria para mim, eu ia enfrentar de frente. Mas eu queria ter a plena certeza de que era Ele trabalhando no meu coração. E aí eu fiz um combinado com Ele, e falando só no meu coração, porque eu não queria que ninguém ouvisse, sabe? Eu queria realmente fazer uma coisa muito íntima minha com Ele. E aí eu falei: Senhor, se for da sua vontade que eu me torne católica, então eu quero ganhar um terço. Não quero ter que comprar, eu quero ganhar um terço. E aí eu falava assim: e Nossa Senhora, se você realmente pode me ouvir, me ajuda a ganhar esse terço. O tempo passou, isso era mais ou menos março. Eu faço aniversário em maio. Quando chegou uma semana antes do meu aniversário, em uma das escolas que eu trabalho, sem saber de nada, uma das professoras virou pra mim e falou assim: moça, semana que vem é o seu aniversário, né? E aí eu confirmei. E ela falou: eu vou te dar um terço de presente. Gente, na hora que ela falou aquilo, eu não sei como que eu não saí gritando, chorando. Assim, eu tive a plena certeza de que Deus havia me ouvido, de que Deus tinha escutado o meu clamor e de que Ele estava direcionando todos os meus passos. Eu fiquei muito feliz de ganhar o terço, que, nossa, em êxtase. Só que essa escola só dava aula de segunda e terça, e já era terça, então eu teria que esperar até a outra segunda para pegar o terço. E quando chegou a outra segunda, eu já estava muito, muito ansiosa, e quando ela me entregou o terço, ainda veio escrito Ave Maria. E aí eu brinco, né, que Nossa Senhora, ela não brinca em serviço, que ela me mandou até um terço assinado. E aí, depois desse dia, eu tive a plena certeza de que Deus estava comigo, de que esse processo era meu e dele, de que Ele estava movendo a minha vontade e de que eu poderia relaxar. E qualquer que fosse a tempestade que viesse, Ele estaria comigo. Essas sempre foram certezas muito grandes que eu sempre tive durante esse processo, porque realmente Deus conhece meu coração e eu não tinha essa vontade de buscar Jesus, sabe? Isso não, eu achava que eu não sentia falta disso, e hoje eu consigo parar e refletir assim do como eu consegui ficar tão longe, como eu consegui ficar tanto tempo longe disso. Eu não consigo mais me imaginar longe de Jesus. Quando a gente encontra com a Eucaristia, que é o maior presente que Jesus poderia ter nos dado, a Eucaristia ela tem um valor tão grande. E quando eu olho para o Vini, ele abriu mão da Eucaristia por mim. Eu não sei nem se mereço
tudo isso que ele fez. Eu não sei nem se é justo com ele o que eu fiz, mesmo sem saber, mesmo sem ter culpa nenhuma, porque acabou que o nosso relacionamento o afastou da Eucaristia por nós estarmos em pecado. Mas hoje eu entendo também que há um tempo para tudo, então que eu também não preciso me martirizar com isso, que Deus sabe o que faz. E mais um spoiler para vocês: no dia 4 de abril de 2026 eu recebi os 3 sacramentos da igreja. E foi assim um dos momentos mais lindos, que eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso. Mas hoje eu sou completamente feliz. Daqui a pouco vai chegar o nosso matrimônio, que eu já não vejo a hora, meu Deus do céu. E, bom, foi isso. Essa é a minha história. Eu decidi compartilhar aqui com vocês também, porque no TikTok muita gente gostou, então eu compartilho um pouco desse processo por lá. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Beijo!